as melhores histórias do Superman. Não estão na ordem da melhor pra pior, nem da pior pra melhor, são apenas histórias que você tem que ler. Começando com o Superman, o Legado das Estrelas, que é uma minissérie que reconta a origem do Superman para o século XXI, onde o Clark Kent viaja pelo mundo como um jornalista, até descobrir suas origens kryptonianas e decidir se tornar um símbolo de esperança. A história é escrita pelo Mark Waid e traz uma bela interpretação do Clark Kent, focando no lado mais humano do Superman, enquanto traz um Luthor antagonista que tenta usar o lado alienígena do Superman como um bode expiatório para os seus planos, o que torna o Superman, o Legado das Estrelas, um dos melhores quadrinhos do Superman, e que inspirou também o filme do James Gunn. Eu sou o Neil, e esse é o meu canal de cultura pop. Nesse vídeo eu vou te recomendar os melhores quadrinhos do Superman, então vamos nessa. Outra recomendação é Grandes Astros Superman, ou All Star Superman, que não focamos na sua origem, mas na sua morte. Superman é envenenado por uma superdose de radiação solar e com seus dias contados, ele tenta deixar um legado positivo para o mundo. Com bastante foco no seu núcleo de apoio, temos Lois Lane, Jimmy Olsen, os Kent e principalmente Luthor tendo seu momento de brilhar. A HQ foi escrita por Grant Morrison e desenhada pelo Frank Quitely e virou um clássico moderno definitivo. Ditou bastante do tom que foi usado no filme de 2025. E outra excelente história é Superman, para o Homem que Tem Tudo. É uma história escrita por Alan Moore que retrata uma das últimas histórias do Superman antes da crise nas Infinitas Terras. Uma dessas muitas crises da DC. Nessa história especificamente, Mongul, que é um alienígena inimigo do Superman, ataca ele com uma planta chamada Clemência Negra, que prende ele numa realidade dos sonhos, onde Krypton nunca explodiu. Então o herói vive os momentos felizes com sua família até perceber que está numa ilusão e precisa abandonar esse sonho para salvar os seus amigos no mundo real. O mais legal é que o Alan Moore também escreveu O que Aconteceu com o Homem de Aço, que foca em um futuro próximo, onde somos apresentados a uma narrativa do último combate do Superman no pré-crise, quando seus principais vilões se tornam figuras extremamente ameaçadoras, dando uma nova roupagem para personagens como Metallo, Luthor, Brainiac e até vilões que eram considerados engraçados, como o Mxyzptlk, que é um duende de outra dimensão. Mas ainda falando de clássicos pré-crise, temos também Superman Kryptonita Nunca Mais, que se destaca pois após um experimento que elimina a fraqueza do Superman, ou seja, a Kryptonita, ele é enfraquecido e perde sua semi-onipotência que ele tinha na época, tendo poderes mais pé no chão durante essa nova fase, marcando o início de uma fase mais sóbria para o personagem nos anos 70, quando o Clark passa a ser um âncora de jornal. Outra história que também merece atenção é Deve Haver um Superman, onde o foco é o Superman que beira o divino, pois Superman é convocado pelos Guardiões do Universo, que o alertam de que sua intervenção constante e paternalista na humanidade pode inibir o progresso humano. Assim, a história discute o impacto ético do herói no mundo e introduz reflexões sobre até que ponto ele deve continuar interferindo na humanidade. E com o passar dos anos, o Superman passou por muitos escritores. Destaque especial para o run do Geoff Johns, na época que ele escreveu o Superman. É o mesmo escritor que foi responsável, inclusive, pelo melhor run do Lanterna Verde. Agora, falando sobre o Superman especificamente, o que o Geoff Johns faz é trazer arcos bem interessantes, como O Último Filho, Brainiac, Origem Secreta, Legião de Super-Heróis. Ele moderniza os vilões icônicos e aprofunda as relações familiares do Superman para esse novo século. Destaque especial para uma das melhores versões do Brainiac que eu já vi nas HQs, que ocorre justamente nesse run escrito por Geoff Johns. E outra excelente história desse século é Superman, Os Últimos Dias de Lex Luthor, onde o Lex está morrendo e pede ao Superman ajuda para se salvar. O herói então aceita e inicia uma jornada interdimensional para tentar curá-lo, enquanto é confrontado pela ambiguidade moral de ajudar o seu maior inimigo. Então essa HQ, escrita pelo Mark Waid, traz reflexões fantásticas sobre a relação do Lex e do Superman. Além disso, temos Superman Esmaga Clã, um HQ voltada para jovens leitores que é ambientado em 1946 e mostra o Superman enfrentando uma versão alternativa da Ku Klux Klan ao defender uma família chinesa-americana, enquanto lida com seu próprio conflito interno sobre sua herança kryptoniana, focando nesse lado estrangeiro do Superman. Vale destacar que a história é inspirada no programa de rádio que desafiou o racismo nos Estados Unidos durante a ascensão da Ku Klux Klan. Já em Action Comics por Grant Morrison,
foi uma reformulação nos Novos 52, outros desses reboots da DC, vemos o Superman iniciante e mais agressivo, enfrentando a corrupção social e invasões alienígenas com um estilo mais bruto e revolucionário. A intenção do Morrison nessa HQ era trazer um resgate das histórias dos anos 30, com o Superman mais próximo do povo, mas essa é uma história que acabou sendo bem divisiva, mas eu considero essencial para entender o personagem. Outra história interessante é Superman, Lois e Clark, que apresenta o resgate do Superman que existia antes dos Novos 52, que estava vivendo escondido. Superman e Lois criam o filho John Kent nessa história, e o garoto começa a desenvolver os seus poderes. Clark atua nas sombras até que a situação exige que ele volte à ativa. Nesse gibi escrito por Dan Jurgens, começamos a nos afeiçoar a um dos melhores personagens criados no período, o jovem John Kent, que com o tempo acabou sendo estragado por algumas escolhas editoriais. Mas voltando um pouco para outros clássicos, temos também Superman As Quatro Estações. É uma história em 4 capítulos narrada por pessoas próximas ao Clark, como o Jonathan, a Lois, a Lana e o Lex, acompanhando uma transição do jovem do interior do Kansas para esse herói mundial. Cada parte é ligada a uma estação do ano, refletindo as diferentes fases emocionais da vida do Superman e a sua relação com esses indivíduos. Nos anos 2000, o conceito da transição do jovem para o herói foi reimaginado em Superman e Identidade Secreta. Em um mundo onde o Superman é um personagem fictício, como no nosso mundo, um jovem chamado Clark Kent descobre ter os mesmos poderes do herói dos quadrinhos. E ele decide viver uma vida discreta enquanto forma uma família e observa como o mundo reage à sua presença anônima, tendo uma linda interpretação da ideia de como seria o Superman no mundo real, sem cair nos pedantismos de se deixar ser corrompido pelo mal, como versões alternativas do personagem apresentadas em The Boys, Injustice ou até mesmo em Invencível. E outra HQ que é uma leitura essencial subestimada do Superman é a Era Espacial, onde acompanhamos Clark Kent se tornando o Superman durante os anos 60 e precisando lidar com crises históricas, com a Guerra Fria e a iminente chegada do Anti-Monitor que traria a crise nas infinitas terras. E por fim, uma recente saga do personagem é Superman por Philip K. Johnson, ou PKJ, em que o Superman descobre uma colônia kryptoniana escravizada no espaço e lidera uma rebelião para libertá-lo, em uma trama em que ele se torna uma espécie de gladiador cósmico, enquanto treina o seu filho John como novo Superman da Terra. A série equilibra a ação cósmica e um drama familiar, com foco em legado e em responsabilidade. E se você curte o Superman, talvez você curta este outro vídeo, onde eu discuto um pouco mais sobre a dualidade entre ele ser um super ou um homem.